por aula para gravar e vou começar essa aula falando para os senhores o quê? O quê? Que é um prazer imenso estar reunido com os senhores jovenzinhos nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Jovenzinhos, espero que vocês estejam bem. Espero que estejam bem. Estou com saudades dos senhores. Queria dar aula lá na escola com vocês, lá na sala. Poder incomodar vocês lá na sala. Estou com saudade de verdade. Sabia que eu estou com saudade de vocês? Eu sei que vocês não estão com saudade de mim. Mas eu estou com saudade de vocês. Era legal ficar trolando vocês na hora da aula. Ficar falando das coisas da prova que não tinha. Daí vocês ficavam, professor, não sei o quê. Não é verdade, é zoeira. Dá saudade de ficar trolando vocês, jovens. Mas fazer o quê, né? Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Fiquei pensando esses dias, né? Cara, é ruim é ficar só em casa, tal, é difícil, né? Mas é só isso, a gente só precisa ficar em casa, né? Imagina quando um país está vivendo uma guerra, gente, que tenso que deve ser. Porque daí começa a faltar as coisas, você não pode sair de casa, é tudo perigoso. Cara, deve ser terrível, né? Só ficar em casa, mano, já é tenso. Imagina. Imagina, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de física, jovens. E vamos falar de física, eu sei que vocês são ansiosíssimos por isso, jovens. E, galera, é o seguinte. Hoje nós vamos só começar o livro 2B, beleza? Quem não tem o livro 2B ainda, jovens, já está disponível na escola. Vocês podem retirar lá das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, de segunda a sexta, horário de Brasília. Galera, nós vamos hoje começar o capítulo 14, página 85 do livro 2B, a frente D de física aí, tá bom? A gente vai começar a falar de quantidade de movimento e impulso. E os vídeos que eu deixei indicado na primeira aula para vocês, jovens, eram 3, ou se eu não me engano, eram 3 vídeos, mas um deles era do Ciência Todo Dia. Ciência Todo Dia. E ele trazia a discussão justamente em torno dessa grandeza que é a quantidade de movimento, que é uma grandeza totalmente abstrata, jovens. Impulso, ainda se eu falo de impulso, você ainda tem uma noção do que você consegue mentalmente montar algo que representa o impulso. Mas a quantidade de movimento, ela é mais abstrata. E eu gosto do exemplo que ele dá, lá naquele vídeo, do carrinho de bebê e de um carro comum, né, os dois à mesma velocidade colidindo contra uma pessoa. E o estrago que cada um vai causar. Por quê? Mesmo ambos estando com a mesma velocidade, eles têm massas diferentes. E aí a quantidade de movimento que cada um tem é diferente. Porque é como se fosse a velocidade por partícula, né? Cada partícula, cada unidade de massa que compõe o corpo tem movimento. Então, quanto maior a massa, maior é o movimento desse sistema. Consequentemente, mais difícil é parar esse corpo. Então, essa ideia de quantidade de movimento, eu gostei daquele vídeo por isso, ficou bem discutida naquele canal Ciência Todo Dia, beleza? Então, para nós fazermos agora a nossa discussão aqui, jovens, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores, beleza? Então, vamos lá. Tô com saudade de vocês, jovens. Não sei por que eu tô com saudade, tanta saudade assim. Fiquei emotivo aqui agora, olha só. O Zion tá aqui, o Leonardo Proner também chegou depois. O Fábio chegou depois, o Simão e o Vanini já estavam. O Bruno chegou um pouquinho depois, acho também. Arthur Vilar chegou recentemente. Sejam todos bem-vindos, jovenzinhos. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, senão eu já vou começar a chorar aqui. Não sei porque eu tô emotivo hoje. Acho que é a idade, né, jovens? Jovens, vamos falar de momento linear ou quantidade de movimento. Os dois nomes, jovenzinhos, vão ser válidos aqui, beleza? Quantidade de movimento ou momento linear.
nós vamos representar, ó, pela letra Q maiúsculo, tá bom? Deixa eu só pegar o preto aqui, the black. Então, a quantidade de movimento vai ser a letra Q. E ele vai ser a massa do corpo vezes a velocidade do corpo, jovem. Simples assim o cálculo, não tem estresse. Porém, toma cuidado. Como velocidade é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento, jovens, também vai ser uma grandeza vetorial. Ou seja, ele pode ter uma quantidade de movimento na horizontal para a esquerda, para a direita, na vertical para cima, para baixo. Então, ele vai ter módulo, direção e sentido. Tá bom? Galera, pensem com o tio Everton aqui. Qual que é a unidade de massa no sistema internacional? Massa vai ser quilograma, velocidade metro por segundo. Então, quantidade de movimento, jovenzinhos, vai ser medido em quilograma metro por segundo. Beleza? Quando eu falo de força, por exemplo, força é quilograma metro por segundo ao quadrado. E aí nós chamamos tudo isso de Newton, tá bom? Agora, no momento linear, nós não vamos ter um novo nome para dar para essa grandeza. Ela vai continuar sendo só quilograma metro por segundo, essa unidade. Ela não vai receber um outro nome, tá bom? Aí. Então, quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade. Então, lembre, não basta a velocidade ser alta. A massa também vai influenciar nesse processo da gente saber qual que é a quantidade de movimento do corpo. Quer ver? Ó, vamos pensar juntos aqui. Eu quero que vocês me falem quem que é o professor mais magrelinho que vocês têm. Professor ou professora mais magrelinho que vocês têm. Vai lá. Mandem no chat aí para mim. Acho que é a Marisa, professor. A Marisa, boa. Marisa é magrelinha. Marisa é com Z, né? A Marisa de Ampere? Vocês sabiam que era de Ampere, a Marisa? Marizinha. E quem que é o mais gordinho? Se falar que sou eu, já avisou, vou ficar hashtag chateado, hein? Não pode ser eu. Acho que é a Carola, professor. Carola? Na outra turma foi o Carola também. Então tá lá, jovenzinhos. A Marizinha com as suas madeixas loiras. Vamos pôr uma roupinha na Marisa para ela. A Marisa tá sempre bem vestidinha, bem arrumadinha, bonitinha, né? Vamos pôr um vestidinho na Marisa aqui, um vestidinho rosa na Marisa. Tá ali bonitinha, preparada para o evento que a aguarda. Agora, jovenzinhos, vamos pensar no professor Carola. Uma bike, professor. Eu não consigo desenhar uma bike. Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma bike aqui. Ficou ruim, mas dá para sacar. Aqui tá o Carola de bike, jovenzinhos. Tá aqui os dois. O Carola sempre de calção, mas ele tá sempre de azul, Carola, né? Então vamos fazer um calçãozinho azul aqui no Carola. Uma camisetinha azul aqui também nele. Tá. Carola e Marisa, jovenzinhos. E aí nós vamos colocar os dois para correr, jovens. Os dois vão correr e eles vão correr com a mesma velocidade. A Marisa vai correr a pé e de salto, o Carola vai de bike, beleza? Então, ó, ambos estão correndo com a mesma velocidade, tá bom? Aí, jovens, eu quero saber qual dos dois tem maior quantidade de movimento? A Marisa ou o Carola? Ó, os dois estão correndo com a mesma velocidade. Quem que tem maior quantidade de movimento? A Marisa ou o Carola? Se você ficar na dúvida, pensa o seguinte. Você está parado e um dos dois vai ter que vir correndo e colidir contra você. Quem você prefere que colida contra você? A Marisa ou o Carola? Qual você acha que vai causar menos estrago?
A Marisa, né, professor? A Marisa, exatamente. Por quê? A Marisa é uma lady, né, jovenzinhos? Magrelinha, pequenininha, né? Então, se ela vier correndo e colidir contra você, ela vai cair de bunda no chão, não vai te derrubar, não vai fazer nada com você. Agora, o Carola vem correndo na tua direção e bate você e te joga longe. Tudo isso por quê? Porque o Carola vai ter uma maior quantidade de movimento. Pegaram a ideia? Então, a massa influencia na quantidade de movimento. Quanto maior a massa do corpo, mais difícil é você tirar a quantidade de movimento que ele tem. E aí nós entramos naquela questão de inércia. Um corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento. E quanto maior for a massa desse corpo, mais difícil é você mudar o movimento desse corpo, o estado de movimento que esse corpo se encontra. Beleza? Então era isso que eu queria discutir com vocês de quantidade de movimento, ou de momento linear, tá bom? A massa vai ser muito importante aqui, jovens, não é só a velocidade, beleza? E a outra grandeza que nós vamos conversar é o impulso. Jovens, quando eu estou dando essa aula no presencial, eu sempre falo para a galerinha assim, dá um impulso no coleguinha que está do lado. Se eu falasse para você dar um impulso na pessoa que está do teu lado, o que você faria? Você daria um empurrão na pessoa, geralmente é isso que os alunos fazem. Então, de certa forma, você já tem meio que interiorizado o que vai ser dar um impulso, né? Aplicar uma força em alguém. E sim, o impulso ele está associado a uma força. Ó. O impulso vai ser a força que você aplicou no corpo vezes o tempo que você ficou aplicando essa força no corpo. Então, o impulso é isso, jovens. Força vezes tempo. A gente vai começar com essa definição. Beleza? Aliás, deixa eu colocar aqui, ó. Como força, jovens, é uma grandeza vetorial, então força é um vetor, portanto, impulso também vai ser um vetor. Beleza? Gatinhos e gatinhas, como que a gente mede força? Qual que é a unidade de medida de força? Newton. E de tempo, segundo. Portanto, impulso, galera, vai ser medido em Newton segundo. E assim como o quilograma metro por segundo ali, ele não vai ter, jovens, uma outra unidade que represente ele. Vai ser Newton segundo mesmo para impulso. Tá bom? Beleza? Vamos pensar numa situação, jovenzinhos, que vai ter aqui essa relação de impulso. Eu vou interromper um pouquinho o meu compartilhamento de tela. Eu já volto ali. Só para vocês poderem olhar-me a mim. Seguinte, jovenzinhos, hoje vocês estão aí na primeira série do ensino médio. Nossa senhora, primeiro ano do ensino médio, beleza. Ano passado vocês estavam no 9º ano, e se nós fomos voltando lá, né? 7º, 8º, 7º, 6º, 5º, 4º ano, lá no Fundamental 1. Antes do Fundamental 1 passaram lá pelo prézinho. E quando a gente pensa lá, jovenzinhos, nas criancinhas do prézinho, vocês já foram criancinhas há menos tempo do que eu. Eu tenho praticamente o dobro da idade de vocês. E aí, jovens, vocês lembram do tempo de criancinha lá? Qual que é o momento mais importante na escola para uma criancinha, jovens? Aliás, até para os marmanjos do ensino médio. Qual que é o momento? Saída. É o recreio, jovens. É o recreio, não é a saída não, é o recreio. A galera tem o recreio como um momento sagrado, jovens. Uma vez eu dava aula de matemática para a antiga 5ª série, que é hoje o 6º ano. Eu estava ensinando operação com frações. Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida e tal, né? Divisão de fração. E um gurizinho não conseguiu entender, o nome dele era Guilherme. E ele bateu o sinal para o intervalo, era a 3ª aula. E ele veio, professor, eu não consegui entender, você pode explicar de novo para mim? Aí eu sentei nas minhas professoras ali, estava explicando para ele e tal.
Nossa, entendi, professor. Não vou nem para o intervalo, vou ficar fazendo a tarefa. Ele não saiu, jovens. Ele ficou no recreio fazendo atividade na sala. Pensa a alegria de uma criança para perder a hora do recreio para fazer a tarefa de matemática. O guri ficou muito impactado. E aí, quando você vê as crianças brincando no intervalo, você vê ao longe elas brincando aonde? Lá no parquinho. E você vê a criança brincando no parque e fala, que coisa bonita, né? As crianças, coraçãozinho puro, brincando de forma harmoniosa lá no parquinho. De longe você fala isso, né? Aí você vai chegando mais perto. Quando você vai chegando mais perto, você vê que não é bem assim, né? O que está acontecendo lá no parquinho. Não é bem assim. Você vai ver que tem um puxando o cabelo do outro, um tá fazendo o outro comer areia à força, né? Um tá jogando o outro forçado pelo escorregador, um jogou, tava penduradinho lá naquele trapéziozinho que fica todo mundo pendurado, foi lá, deu um tapa na mão do coleguinha pro coleguinha cair. Aí você começa a ver que não é bem assim, né? Aquilo que você tinha pensado da harmonia das crianças no parquinho. E se você lembrar da sua infância, provavelmente você já fez isso ou fizeram com você. Dos dois, um. Porque vocês sabem que existem dois tipos de criança, né? Tem a criança que sofre o bullying e a criança que pratica o bullying. Eu era a criança que sofria o bullying, jovenzinhos. Você vai lembrar aí de que tipo de criança você foi. Infelizmente. Mas aí, sempre tem um que é mais, né, mais retraído e tal, e foi brincar no balancinho, e aí não conseguia balançar sozinho, né? Não conseguia jogar o pezinho para frente, para trás, lá para balançar. Aí pede ajuda para um coleguinha. Um coleguinha, uma criança, pura de coração, fala, eu te ajudo, eu te empurro no balanço. Aí começa a empurrar. Ele tá lá sentadinho, o coleguinha, outro vem, dá um empurrãozinho, ele vai e volta. Aí vai lá e dá outro empurrãozinho, ele vai e volta. Aí vem o terceiro empurrãozinho, ele chega numa altura legal, já tá bacana, né? Tá pra ele, já tá de bom. Mas deixa quieto, o coleguinha empurra de novo. Ele sobe mais alto e fala, tá bom, não precisa empurrar mais não. Aí o coleguinha que tá empurrando fala o quê? Não, dá pra ir mais alto. O que ele faz? Continua empurrando. Continua empurrando. O coleguinha que está sentadinho no balanço, não, tá bom, pode parar. Já começa a chorar desesperado, jovenzinhos. Ele, não, dá para ir mais alto. E aí o coleguinha que está empurrando tem uma ideia genial, jovens, uma ideia excepcional. Fazer o coleguinha que está sentado, completar o looping no balancinho. Isso lembra alguma coisa? Jovenzinhos, ele coloca a máxima força que ele tem empurrando o coleguinha no balancinho. O coleguinha sobe muito, mas não completa o looping. Não contente o que o coleguinha que está empurrando faz, ele vem o banquinho aqui, né? Põe a mãozinha aqui em cima e ele empurra e vai correndo junto. Ele aplica a máxima força pelo maior intervalo de tempo, ou seja, ele está dando o maior impulso possível. Olha a física aí do parquinho, jovens. Ele nem sabia disso, né? Mas está fazendo isso. O que acontece? O balancinho já é feito, jovens, com uma travinha para não fazer o loop. Então, o que acontece? A cadeirinha trava, por inércia, a criancinha que está em cima sai voando, cai, se esborracha no chão, a cadeirinha volta e acerta o coleguinha que estava empurrando. Saem os dois chorando. Essa é a magia do jardim de infância, jovenzinhos. É maravilhoso, né? É sensacional. Jovenzinhos, o coleguinha que estava lá empurrando, ele não sabia de nada desses conceitos físicos envolvidos aqui. Mas ele instintivamente fez isso, aplicou a máxima força que ele tinha, e quando a máxima força não foi suficiente, o que ele fez? Ele aplicou durante o maior intervalo de tempo possível, foi empurrando e correndo junto, tá bom? Então ele aplicou o máximo impulso que ele conseguia. Agora pensa o seguinte, um jogo de futebol, você vai chutar uma bola. Você consegue controlar a força com que você vai chutar a bola. Se você vai chutar a bola com uma força maior, com uma força menor, você tem esse controle. Mas você consegue controlar, jovenzinho, o tempo que você fica chutando a bola? Eu vou chutar essa bola aqui por uns 3 segundos. Não dá, né? Você consegue controlar a força, mas você não consegue controlar o tempo que você fica chutando a bola. Então, nem sempre você consegue controlar tempo e força. Depende da situação, depende do sistema. Beleza? Vamos lá
comigo fazendo essa atividade aí agora, jovens. Eu vou encerrar o compartilhamento de novo. Aí. Preciso que vocês fiquem em pé, jovens. Todo mundo em pé aí, vai lá. Vou fechar aqui para não cair ninguém me olhando. Estão em pé? Se não ficou em pé ainda, Gabriel Góes, pode ficar em pé. Eduardo Balaroche também, estou vendo que está sentado. Fábio também em pé. Vamos lá, Bruno, Caio, em pé todos aí, beleza? Jovens, agora que vocês estão em pé, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês deem um pulinho normal. Simples, dá um pulinho. Beleza? Bianca, eu não vi você dar o pulinho. Gustavo Simão também. Vanini, deu o pulinho, dá o pulinho, é importante. Professora Sandra também tem que dar o pulinho, professora Sandra. Pedro Pedroso, que chegou depois, dá o pulinho aí. Zion também. Senhor Proner, dá o pulinho aí, senhor Proner. Vai lá, ó, dá um pulinho. Beleza? Agora eu quero que você pule o mais alto que você puder. E repare o que você vai fazer para dar o pulo mais alto possível. Você faz isso aqui, ó. Você abaixa e pula. Percebe a diferença do pulinho para o pulo mais alto possível? O que você fez? Você dobrou a tua perna. Beleza? Agora eu tenho outro desafio, jovens. Eu quero que você pule o mais alto possível, mas sem dobrar o joelho. Deixa o joelho duro, reto ali. Endurece a perna e pula o mais alto que você puder. É até ruim de tentar. Você vai falar, não dá, professor. Não tem como. Vai ter que dobrar o joelho. Não pode dobrar o joelho. Você quase não consegue sair do chão. Por que, jovenzinhos? Você consegue pular porque você recebe um impulso do chão. Você empurra o chão para baixo, o chão te empurra para cima. Terceira lei de Newton, ação e reação. Por que você dá uma dobradinha no joelho? Para você poder empurrar o chão por um intervalo de tempo maior. Se você fica com o joelho duro, é só o contato do pé com o chão, ó, empurrando o chão que você vai ter de impulso. Quando você dobra o joelho, o impulso vai ser maior porque o tempo que você fica aplicando a força no chão também vai ser maior. Beleza? Pegaram a ideia? Então você dobra o joelho para aumentar o tempo que você fica aplicando uma força no chão, que por reação aplica uma força em você e te empurra para cima. Joia? Então entra aí de novo, questão do impulso, força vezes tempo. Beleza? Vamos voltar lá, vou compartilhar a tela com vocês de novo, jovens. Compartilhei, vou ocultar minha cara feia aqui. Beleza. Agora, jovens, essa equaçãozinha aqui, ó, impulso igual a força vezes tempo, ela só é válida para uma situação específica, que é quando você tem, jovens, uma força constante. Então, se a intensidade dessa força for constante, você pode falar que o impulso é força vezes tempo. Agora, jovens, se essa força for variável, você não pode mais usar essa equação aqui. Aí vamos ver o que vai acontecer, então, para uma força variável. Ô, jovens, está tão bom dar essa aula ouvindo o barulhinho de chuva lá fora. Obrigado, senhor, que está chovendo. A gente precisa de muita chuva, né, jovens? A gente precisa bastante de chuva. Chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Jovens, quando a força for variável, ó, obrigatoriamente a nossa análise vai ter que ser gráfica. Análise gráfica. E eu já posso até ver o rosto de felicidade de vocês, aquele sorriso de orelha a orelha, né? Porque gráfico é uma coisa maravilhosa, eu sei que vocês gostam bastante, porque ele vem para justamente facilitar a nossa vida, né? Então aqui eu tenho a força em Newton em função do tempo medido em segundos. Então, força constante,
O impulso é força vezes tempo. Força variável não tem jeito, jovens. Tem que fazer a análise gráfica para você conseguir saber o que vai ser o impulso, tá bom? Então vamos pensar numa força variável aqui, ó. Ó, uma força que ela é inicialmente constante. Esse negócio aqui. Ela é inicialmente constante. Aí o valor dela diminui com o passar do tempo, se torna negativo. Depois fica constante por mais um período de tempo. Aí aumenta até que se torna zero. Então essa é a força, ó, constante, diminui, diminui, fica constante, aumenta até que zero. Nessa configuração, jovenzinhos, como que eu vou calcular o impulso? O impulso vai estar associado à área, jovenzinhos. Essa área que está acima do eixo, ela vai ser uma área positiva. Então essa área eu vou chamar de área 1. A área que está abaixo do eixo, jovenzinhos, ela vai ser uma área negativa. Que eu vou chamar de área 2. Então, nessa condição, jovenzinhos, nós vamos dizer que o impulso ele vai ser numericamente igual à área. Professor, como assim numericamente igual? Jovens, eu posso falar para vocês que 1 hora é igual a 1 litro? Não, porque são coisas diferentes. Hora e litro são coisas diferentes, mas 1 é igual a 1. Portanto, o número é igual, apesar da unidade de medida ser diferente. É isso que significa o numericamente igual, tá bom? O impulso é numericamente igual à área, ou seja, o valor do impulso, o número é igual ao número da área, tá bom? Nesse caso, jovens, o impulso ele vai ser a área que está acima do eixo menos o módulo da área que está abaixo do eixo. Ou seja, as áreas acima do eixo são positivas, as áreas que estão abaixo do eixo são negativas. Você subtrai o valor delas do valor da área de cima. Pode dar um resultado negativo? Pode. Significa que é uma força resultante que está no sentido negativo do eixo, só isso. Então, sim, o impulso pode ser positivo ou pode ser negativo, depende do sistema, depende da situação. Tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, só tem o meu bom dia. Sossegado, tranquilo? Aham. Beleza. Então, quem quiser bater um print da tela, jovenzinhos, agora é a hora, porque eu vou, na sequência, pegar uma nova lousa aí, em instantes. Então, essa é a sua hora. Ficou bonita essa lousa, né? Para encerrar essa aula, então, jovens, nós vamos falar do teorema do impulso. O que vai ser esse teorema do impulso? Jovenzinhos, seguinte, nós vimos pela terceira lei de Newton que um corpo que está em repouso vai permanecer em repouso, um corpo que está em movimento vai permanecer em movimento, desde que a força resultante que atua sobre esse corpo seja zero, né? Lei da inércia. Agora, se eu quero mudar o estado desse corpo, eu tenho que aplicar uma força. E quando eu aplico uma força durante um intervalo de tempo, e eu mudo o movimento desse corpo. Então, esse teorema faz isso, ó, ele relaciona o impulso que você aplica em um corpo gera uma variação na quantidade de movimento. Quando você aplica uma força por um certo intervalo de tempo sobre um corpo, ou você aumenta ou você diminui o movimento desse corpo. Então, ó, impulso você sabe que é
força vezes tempo. Estou pensando aqui numa força constante, tá bom? Variação é valor final menos inicial. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, vai ficar força vezes tempo igual a massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. E aí, como tem massa nos dois termos, dá para a gente brincar de colocar em evidência, ó. Então, essa é a álgebra que você usa para manipular essa equaçãozinha, jovenzinhos. Mas o teorema é esse aqui, ó. O impulso aplicado em um corpo vai gerar uma variação da quantidade de movimento desse corpo. Beleza? Se você tem um objeto parado e quer que ele entre em movimento, você aplica uma força sobre ele. E aplica essa força durante um certo intervalo de tempo. Quando você tem essa força sendo aplicada por um intervalo de tempo, você muda o estado de movimento desse corpo. Ou você aumenta ou você diminui a sua quantidade de movimento. Beleza? Essa é a definição do teorema, tá bom? Vamos pensar o seguinte, ó. Se quiserem terminar de anotar, que eu vou interromper o compartilhamento de tela, jovens. Ó, eu tenho meu livro aqui. E tenho a borrachinha em cima dele. Aí. E eu quero, jovenzinhos, que essa borracha, ela entre em movimento. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força sobre ela. Então, estou aqui aplicando uma força, ela entra em movimento. Agora eu posso chegar aqui e aplicar uma força nela também assim, ó. Se eu acertar, ela não desliza, ó. Então, eu posso aplicar a força durante um intervalo de tempo maior sobre ela, ou eu posso pegar e dar um peteleco nela e ter um tempo menor que eu fico aplicando essa força. Beleza? Jovens, quando eu faço isso, eu mudo a situação da quantidade de movimento da borracha. E para fazer isso, necessariamente, eu preciso aplicar uma força. Eu posso, a borrachinha está parada na minha mão aqui, ó. Eu quero, não precisam achar que eu estou de truque. Aqui, ó. A borracha está parada aqui. Eu quero que ela entre em movimento. Eu faço isso aqui, ó. Eu, tipo, empurro ela assim com tipo, uma força, mentalizo aqui e tento empurrar ela. Ela vai sair do lugar, jovens? Não. Porque tem que ser uma força de contato empurrando essa borracha. Beleza? Então, você aplica essa força por um certo intervalo de tempo. E aí sim você consegue mudar a quantidade de movimento desse corpo. É como se fosse, jovens, uma variação da primeira lei de Newton. Quando você aplica uma força resultante sobre um corpo durante um tempo, você muda o estado de movimento desse corpo. Você muda a quantidade de movimento desse corpo. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora com vocês. Até aí, abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Acho que ninguém tem, professor. Beleza, tá todo mundo bem quietinho, bem sossegadinho. Então, jovens, a gente vai encerrando essa aula por aqui, mas não saiam sem antes deixar um tchau, um pontinho, um salve aqui no chat, porque depois a chamada eu vou fazer, né, a verificação da presença pelo chat, tá bom? Então, jovenzinhos, nós temos mais 2 minutinhos de aula aqui pelo Zoom e a gente continua conversando lá pelo Google Sala de Aula, beleza? Então, me deem um tchau bem bonito, jovens, um ótimo final de semana para vocês. Um excelente feriado, jovenzinhos, e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau, professor. Falou. Tchau. Olha, o Fábio me chamou de Falou. Fedor, galera. Falou, Fedor. Porra, Fábio. Fiquei chateado agora, hein? Era professor, professor. Eu sei, não dá nada não, tô zoando. Valeu, professor. Até. Falou, jovens.
Vamos ver se o Góis mandou um tchau aqui pra mim. Proner também. Manda um tchau aí, Proner. Manda um tchau aí, Góis. Estão me ouvindo? Ou estão dormindo, vocês dois? Ah, menino.